Os personagens do cyberpunk clássico são seres marginalizados, distanciados, solitários, que vivem à margem da sociedade, geralmente em futuros distópicos onde a vida diária é impactada pela rápida mudança tecnológica, uma atmosfera de informação computadorizada ambígua e a modificação invasiva do corpo humano. Lawrence Person. O conceito de cyberpunk foi cunhado na década de 80 pelo autor Bruce Bethke, mais precisamente na publicação Amazing Science Fiction Stories, volume 57. Esse subgênero da ficção científica que voltou aos holofotes do mainstream graças ao lançamento do aguardado game Cyberpunk 2077 evidencia um futuro distópico em que a tecnologia sobrepõe-se à qualidade de vida dos humanos ali retratados. Muitas das obras cyberpunks na literatura, games, artes plásticas e no cinema são compostas por indivíduos que não se entregam ao meio e, portanto, se utilizam de sua rebeldia para ir contra o sistema opressor que, de forma rigorosa, privilegia os mais abastados. A estética cyberpunk comumente é reconhecida pelo seu visual retrofuturista, pois, como já falado, o termo foi popularizado na década de 80. Muito da visão futurista que artistas tinham sobre o futuro naquela época continua em vigor nas últimas obras do subgênero sci-fi. De forma geral, as obras se passam em grandes centros urbanos, superpopulosos, que são dominados por neons cintilantes e cultura oriental preponderante, em meio à desobediência civil perpetrada por pequenos arruaceiros e marginais descontentes com suas condições de vida. Em muitas obras, o cenário distópico é potencializado por alguma tragédia nuclear ou climática que beneficiou apenas os mais poderosos e afundou ainda mais os pobres. A tecnologia é baseada em inteligência artificial e ciberespaço, dominada por megacorporações alinhadas com a lei e a ordem. Por isso mesmo, o cyberpunk pode ser considerado um tema nihilista dentro da própria ficção científica, pois flerta com o pessimismo de uma sociedade baseada unicamente no consumo. Nos últimos anos, a cultura pop vem dando destaque para esse estilo de ficção científica, seja em séries como Altered Carbon, ou até mesmo no mundo dos games, como já falado Cyberpunk 2077. Mas graças à sua estética atraente, o cinema consolidou ainda mais o gênero, que já ganhava suas versões antes ainda do termo ser cunhado na década de 80. Quer um exemplo maior do que Metrópolis? O filme alemão de Fritz Lang é a essência do cyberpunk, mesmo 6 décadas antes da criação do termo. Na década de 70, produções como THX 1138, de George Lucas, Rollerball e Death Sport já narrava histórias futurísticas de corporações tiranas e centralizadoras que ocupam o lugar do Estado, dominando sociedades enfraquecidas. Na década de 80, os filmes com a temática cyberpunk ganharam mais notoriedade, como no caso de produções como Locker, de 1981, o japonês Burst City e o clássico Disney Tron, uma odisseia eletrônica. Mas o divisor de águas do gênero na década de 80, indubitavelmente, é Blade Runner, o caçador de androides, de Ridley Scott. Apesar de ter sido um fracasso de bilheteria e crítica, o filme, que hoje é considerado uma obra-prima do cinema e da cultura pop, foi bastante influente na época, dado seu valor estético que imprimia uma atmosfera no ar a um conceito futurista distópico. Clássicos, portanto, foram criados nesse período, como O Exterminador do Futuro, de James Cameron, Tracers, O Tira do Futuro, de Charles Band, Runaway, Fora de Controle, de Michael Crichton, o mesmo autor de Jurassic Park. Brasil, o filme, de Terry Gilliam.
e Robocop, o policial do futuro, de Von Verhoeven. Produções orientais, principalmente japonesas, também capturaram a essência do cyberpunk em filmes cultuados, como The Red Spectacles, Tetsu, de Shinya Tsukamoto, Ganhedo, de 1989, e 964, Pinóquio, clássico exploitation do começo dos anos 90. E claro, antes que você me cancele, não podia faltar Akira, obra suprema do cyberpunk, ao lado de Blade Runner, dirigida e escrita aqui por Katsuhiro Otomo, o mesmo criador do mangá homônimo, que ainda faz sucesso entre os amantes de quadrinhos japoneses. Se a década de 80 deu grandes clássicos do subgênero, os anos 90 foram marcados por diversas produções menores, mas não menos memoráveis que as já citadas. O Vingador do Futuro, do mesmo diretor de Robocop, é um clássico cyberpunk absoluto. O sul-africano Hardware, o Destruidor do Futuro, de Richard Stanley, um dos meus cultos favoritos, é outra mostra de que podia se fazer cinema sci-fi com orçamento paupérrimo, sem deixar de ser relevante para o gênero. O mesmo pode ser dito de Split Second, protagonizado pelo mesmo Rutger Hauer, de Blade Runner. Nessa mesma época, algumas bombas também foram lançadas, como Free Jack, Os Imortais, Super Mario Bros. E o Juiz Dredd. Com a chegada do novo século, algumas produções apostaram em temáticas futurísticas ainda mais pessimistas e cheias de estilos soturnos. O colorido do neon deu espaço para sombras e muito ambiente úmido e sujo. Caso de Estranhos Prazeres, pequena gema noventista. O Quinto Elemento, de Luc Besson, que é um cult consagrado até os dias de hoje. Johnny Mnemonic, com o mesmo Keanu Reeves de Cyberpunk 2077 e de outro clássico do gênero que já vamos falar. Existence, de Cronenberg. O filme de ação O Demolidor e Soldado Universal completam a lista de produções com temática cyberpunk dos anos 90. Além disso, Cidade das Sombras mostrou ao mundo que o gênero não estava desgastado em sua estética distópica. No Japão, Ghost in the Shell, clássico longa de 95, trazia uma ótica ainda mais pessimista sobre inteligência artificial, abrindo espaço para debates existenciais, tal como Blade Runner fez na década precedente. Até que em 1999, Matrix, o clássico absoluto da ficção, escrito e dirigido pelas irmãs Wachowski, elevou o debate para uma seara filosófica ainda mais profunda e mudou a cultura pop para sempre. O cyberpunk ganhou produções cada vez mais caprichadas. A animação Disney de 2002, por exemplo, Planeta do Tesouro, era uma fantasia cyberpunk. Spielberg, em parceria com Kubrick, que infelizmente não conseguiu ver o resultado final, dirigiu Inteligência Artificial, e um ano depois, Minority Report. Mais tarde, em 2018, foi a vez de O Jogador Número 1, todas produções relacionadas ao universo e à estética cyberpunk. De 2000 até 2020 foram pelo menos 100 filmes relevantes do subgênero que crescem em popularidade a cada ano. Válido destacar produções como A Cela, Equilibrium, Meatball Machine, Ion Flux, o clássico animado Paprika, de Satoshi Kon, Repo Man, O Preço do Amanhã, Dredd, O Juiz do Apocalipse, Looper, Assassinos do Futuro, O Expresso do Amanhã, Upgrade, até chegar nas franquias Maze Runner e Jogos Vorazes. Em 2017, a aguardada continuação Blade Runner lançou luz ao subgênero, abrindo portas para Cyberpunk 2077,
game mais aguardado do ano de 2020 e principal responsável pelo termo cyberpunk nos dias de hoje. Em suma, Cyberpunk é um floreio às vezes colorido, às vezes soturno, às vezes ambos, de ideias pessimistas sobre o futuro de nossa sociedade, sob a ótica mais pessimista possível. Lembrando que também é um conceito artístico e que não evidencia uma previsão acertada do que há por vir nas próximas décadas. Mas de qualquer forma, não custa assistir alguns filmes para você ter uma ideia do que pode acontecer com as próximas gerações. Muito obrigado por assistir o conteúdo do Lário Cine, em parceria com o Cinerama, e até o próximo vídeo do Lário Cine.